Hoje eu estou aqui para te fazer uma pergunta. E talvez uma pergunta que já tenha te dado muita dor de cabeça. Dependendo da sua resposta, é claro. Você faz testes de mechas em todos os cabelos que chegam para você? Você faz testes de mechas em cabelos 100% naturais? Pois é. Muitas vezes o que a gente imagina ser uma tela em branco para pintarmos é uma dor de cabeça, dependendo do resultado que a cliente deseja e do que ela faz em casa, em questão de home care, o que ela usa. Eu já vi cabelos praticamente condenados a passar no teste e já vi cabelos 100% aprovados a olho nu que ferveram na mecha nos primeiros 10 minutos. Então a pergunta que eu quero fazer aqui é: você sabe realizar um teste de mechas? Você sabe o que fazer e como fazer se esse teste de mechas der errado? Você sabe como proceder para não perder a cliente? Então é sobre isso que nós vamos. Como você procede no seu primeiro atendimento àquela cliente? A cliente chegou no teu salão a primeira vez e ela deseja fazer uma determinada cor de mechas. Vamos aí imaginar um cabelo loiro, que é onde nós temos mais dificuldade em entregar o resultado que a cliente deseja. Normalmente, pelo cabelo não ter a estrutura devida. Vamos imaginar que uma cliente chegou ao seu salão para fazer o procedimento com você pela primeira vez. Ela está agendada às 2 horas e ela chegou às 2 horas. E você não tem tempo de executar o teste de mecha, esperar ele agir e acaba fazendo a mecha dela sem realizar o teste de mechas como deveria ser. E aí no meio do procedimento você tem uma surpresa, esse cabelo sofre um corte químico e você não sabe o que fazer. Seu chão abre e dali para frente você diz que nunca mais vai fazer mechas sem fazer o teste de mechas em ninguém. Como realizar um teste de mecha eficaz de fato? Porque eu tenho certeza que também já aconteceu com você de passar no teste e no dia não. Então a primeira coisa a ser alinhada aqui é como fazer para que esse teste de mecha não atrapalhe a sua agenda. Você tem duas opções. Ou você agenda um horário para essa cliente vir avaliar e realizar o teste de mechas, que não seja num tempo muito superior. Por exemplo, ela vir e daqui 30 dias ela vai fazer o procedimento de mechas. Até lá muita coisa vai mudar. Até lá ela pode estragar o cabelo dela na chapinha. Até lá ela pode ir na piscina. Então muita coisa pode acontecer e por isso grande parte dos testes feitos com muita antecedência não passam no procedimento no dia do horário agendado. Então o ideal é que se faça esse teste de mecha na mesma semana do procedimento e que você converse com a cliente. Olha, o seu cabelo passou no teste, mas você não pode ir na piscina, você precisa evitar ao máximo usar chapinha e até lá, até o dia do seu horário agendado, eu preciso que você faça tratamentos, pois quanto mais o seu cabelo estiver hidratado, melhor vai ser o nosso resultado. Então essa é a primeira dica, tá? E a que a gente costuma usar no salão. Por quê? Se o cabelo dela não passar no teste, eu não perdi um horário de mechas. E eu não frustro a cliente que vai embora com seu horário agendado. Tudo isso é alinhado antes, na minha recepção. A minha recepcionista é preparada para fazer esse tipo de atendimento, de abordagem e de atendimento. E eu indico que vocês façam o mesmo. Se você tiver uma pessoa na sua recepção para fazer os agendamentos, você treine essa pessoa assim, ou se for você mesmo, você faça assim, porque ele te dá uma oportunidade de você vender tratamentos para essa cliente e ele te dá também uma segurança de trabalhar sem perder o horário na agenda. Uma segunda opção, e é a que eu menos gosto, é você agendar a cliente
30 minutos antes do horário combinado com você. Então, por exemplo, se ela está na agenda 2 horas, ela vai chegar 1h30 para fazer o teste de mechas. E é aí que está o perigo. Se o teste de mechas não passar, eu perco o horário de mechas. Então, se essa cliente, isso acontece no meu salão, somente e exclusivamente quando a cliente não tem tempo ou mora longe, de repente em outra cidade, que a minha cidade é pequena, tem muitas clientes que vêm de fora. Quando essa cliente mora em outra cidade, que ela não tem disponibilidade de vir um outro dia aqui só para fazer o teste. Ou que ela não tenha tempo, uma enfermeira, por exemplo, uma médica que não tem tempo. Então aí eu corro esse risco, mas antes eu peço várias fotos, referências, eu tenho um protocolo já antes do agendamento, onde a gente manda um questionário para a cliente, para essa cliente responder e a gente saber mais ou menos onde a gente já está pisando. E assim, se a cliente agendar um horário, por exemplo, daqui 1 mês, eu consigo instruí-la corretamente o pré-mechas adequado pro cabelo dela. Então, vamos supor que eu não tenho horário quando a cliente, ela liga essa semana, eu tenho horário para daqui 1 mês. Esse mês, ela vai ser instruída para tratar o cabelo até lá, tá? Então, isso é uma vantagem, é uma desvantagem, tá? Mas eu faço também nesse caso, quando a cliente não tem tempo ou é de outra cidade, eu uso essa segunda opção para o teste de mechas. Mas e se esse cabelo de forma alguma passar? E a cliente se frustrar e a cliente querer fazer e eu ficar acuada ali? Eu preciso ter ferramentas que sejam segundas opções para o meu teste de mechas. Então aqui no meu estúdio hoje, dificilmente eu executo um teste de mecha com apenas um produto. Eu coloco 2, 3 opções no cabelo da cliente para eu ter sucesso em algum teste. Então isso se o cabelo dela não estiver estrutura visivelmente. Quando a gente olha um cabelo, nós que temos experiência, que temos anos de profissão, a gente já sabe de forma parcial se esse cabelo vai ou não passar no teste de mechas. Isso conhecendo também, claro, a ferramenta que a gente trabalha. Então, eu tenho um pó tradicional, que eu utilizo um peróxido mais alto. Eu tenho uma segunda opção de pó e eu tenho uma opção de coloração. E eu monto 3 testes de mechas na cabeça da minha cliente. Uma dessas 3 opções tem que passar. E se nenhuma dessas 3 opções passarem, essa é uma cliente de cronograma capilar. E eu não vou deixar essa cliente sair do salão sem um protocolo de cronograma para lá na frente eu entregar o resultado que a minha cliente quer, deseja e merece. Então, tenham ferramentas extras para aplicar nesse teste de mechas. Uma segunda opção, uma terceira opção para cliente. Peça sempre para ela te mostrar 3 referências. Quando a cliente sentar para fazer o teste, abra a tua rede social e mostre para ela, mesmo que ela tenha trazido uma foto da internet, seja franco com ela. Fala assim, olha, eu gostei da sua referência, mas eu quero que você me mostre uma no meu Instagram, para que eu consiga visualmente identificar técnica, tonalização em um cabelo que eu realizei o trabalho e assim eu possa reproduzir ele em você da melhor forma possível. Pode ser? Dificilmente ela vai falar, não, eu quero essa referência. Ela vai falar, pode, claro. E aí você abre a sua rede social e mostre para ela. Diga para ela assim, eu quero que você me dê 3 opções. Uma que é o topo da sua lista, uma que é, se essa não der certo, a sua segunda opção, e a sua última opção. Se nada der certo, é esse cabelo que eu quero. Ela já vai te dar um direcionamento de que, se a opção número 1 não der certo, você tem mais 2 opções de conquistá-la. Então, para essas 2 outras opções, é que você vai olhar
e ver o que você precisa. É realmente um pó com peróxido tão alto? Você pode acrescentar um Plex para que esse teste de mecha passe? Você pode ter uma coloração, se essa for a terceira referência, por exemplo? Então isso também é estratégico e também depende de você perder aí os seus 5 minutinhos sentado com a cliente antes de iniciar o procedimento. Lembra que eu sempre falo? Perder tempo para não perder tempo. Esses 5 minutos é o que vai fazer você ter potência no seu atendimento depois, porque você vai ter o protocolo de atendimento já esquematizado na tua cabeça e no teu papel, na ficha da sua cliente. Então, sentar com a sua cliente 5 minutos antes é o que vai fazer você executar o trabalho dela com menos tempo e com a maior qualidade que você poderia oferecer para ela. Então, Débora, para que serve o teste de mechas? O teste de mechas serve para te dar segurança, para você saber em qual terreno você está pisando, para você não errar com a sua cliente. E para isso você precisa conhecer a ferramenta que você está trabalhando. O teste de mecha serve para te livrar de uma possível dor de cabeça no futuro, porque você já vai conhecer aí o cabelo da sua cliente, porém tem alguns segredinhos para realizar um teste de mecha eficaz e que ele não te engane no teste, fazendo com que o cabelo passe e no dia do procedimento, na colocação em excesso dos papéis, gere um calor e esse cabelo superaqueça e venha a quebrar no dia do procedimento, mesmo tendo passado no teste de mechas. Existem alguns segredinhos aí que nós vamos desvendar agora aqui nessa aula. O primeiro segredo é, se você alinhou com a cliente o tom, a referência que ela deseja, e você diagnosticou e anotou na ficha da sua cliente que você vai utilizar um oxidante de 30 volumes ou de 20 volumes, enfim, no dia do teste, você vai utilizar um oxidante 1 a mais, com uma volumagem a mais do que você vai usar no dia do procedimento. Então, se no dia do procedimento você usaria um oxidante de 20 volumes, no teste você vai utilizar um oxidante de 30 volumes. Esse é o primeiro segredo. Mas por que eu vou forçar esse cabelo no teste, Débora? Daí sim que ele não vai passar. Lembra que no dia eu acabei de mensurar que você vai colocar vários papéis e não um só? Esses papéis, eles vão gerar calor em cima um do outro, em cima de cada mecha. E esse calor em excesso que vai gerar vai fazer com que o seu oxidante potencialize mais. Então, você precisa no dia do teste, que é uma mecha isolada na cabeça da sua cliente, utilizar um oxidante uma volumagem a mais, para que se iguale ao oxidante que vai ser utilizado no dia do procedimento. Esse é o primeiro e mais importante. E o segundo segredo, e não menos importante, é você deixar o teste chegar exatamente na altura de tom que você vai realizar a mecha da sua cliente. Então, por exemplo, se a sua cliente desejar uma mecha numa altura de 10, o seu teste de mechas precisa chegar em uma altura de 10. E assim sucessivamente. Se a sua cliente deseja uma altura de 9, o seu teste tem que chegar até uma altura de 9. Porque se você aplicar o teste de mechas e deixar ele agir 10, 15 minutos, ele não vai clarear o tanto que precisa para ver se realmente ele vai suportar tamanho clareamento. Então esse é um ponto muito, 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 muito importante. Você precisa respeitar a altura de clareamento desejada pela sua cliente no dia da mecha. Terceira dica, e também muito importante: exijam e expliquem por que a sua cliente precisa vir tanto ao teste de mechas quanto no dia do procedimento com os cabelos higienizados. Você não pode realizar um teste de mechas em um cabelo muito oleoso e muito menos a mecha no dia do procedimento agendado.
Essa camada de óleo, essa barreira de excesso de oleosidade que vem do cabelo da sua cliente, ele vai criar uma película no fio, impedindo o clareamento da mesma forma que é feito em um cabelo sem essa camada de oleosidade, um cabelo limpo. Então, antes de acessar a cutícula do cabelo, o meu produto precisa limpar essa barreira de óleo e aí ele já perdeu grande força dos seus primeiros 20 minutos ali que tem essa explosão no clareamento. Então indiquem para sua cliente, mandem uma mensagem, posso confirmar o seu horário amanhã? Peço que você venha com o cabelo limpo, com pelo menos 24 horas de antecedência. Então, se ela vai vir fazer o procedimento na sexta, pede para ela lavar na quinta. E assim ela vai ter 24 horas apenas de oleosidade para você trabalhar, isso é bem tranquilo. Hoje em dia, com os cosméticos evoluídos como estão, é mito e é uma grande mentira dizer que a oleosidade do cabelo vai proteger o fio ou o couro cabeludo. Ele vai sim atrapalhar o seu procedimento, vai atrapalhar o desenvolvimento do seu produto, que antes de começar a clarear os pigmentos existentes dentro do fio, precisa lutar contra uma camada de óleo, de uma barreira causada pela oleosidade natural do cabelo da sua cliente. E mesmo assim, se depois de todas essas dicas, se depois de você realizar testes de mechas diferentes, com produtos diferentes, ferramentas diferentes, oxidações diferentes alturas, mesmo assim o cabelo da sua cliente não passar no teste, é hora de você usar os seus conhecimentos, sentar com a sua cliente e ser franco com ela. O seu cabelo não passou no teste, ele não está preparado para receber uma química, ele não está preparado para receber um clareamento da forma que você quer. Eu sugiro outras opções mais tranquilas para você, de acordo com o que me apresentou o teste de mechas. Se mesmo assim o cabelo não suportar nenhum tipo de química, você precisa orientar essa cliente do que ela precisa fazer. Muitas vezes a cliente não sabe o que ela precisa fazer e aí ela cai em mãos erradas, onde ela aprende que ela vai fazer um botox para estruturar esse cabelo, para hidratar esse cabelo, e é onde ela vai danificar ainda mais a fibra, onde ela vai ainda mais prorrogar esse pesadelo de não passar nos testes de mechas. Converse com ela, explique para ela o porquê, o que ela precisa, qual é o nível de porosidade que está o cabelo dela, mostre para ela a elasticidade no fio, explique para ela que ela precisa fazer cronograma capilar, que ela vai precisar aí de tratamentos intensos, de reconstruções, de nutrições, que é repor a gordura do fio, e até mesmo reposição de água, que é a simples hidratação. Muitas vezes a cliente, até com o cabelo natural, precisa fazer reconstruções, porque hoje elas usam e abusam das ferramentas térmicas e nem sempre esse fio está protegido. Então, mesmo sendo um cabelo natural, ele pode sim não passar no teste, pode sim não passar em nenhuma altura. Então, é indispensável o teste de mechas, é imprescindível que você saiba conduzir isso, que você saiba o que fazer se esse cabelo não passar no teste com determinados produtos, que você saiba alinhar com a sua cliente qual é o que ela vai precisar, qual vai ser a rotina dela daqui para frente e o que você pode ajudar ela. Pegue na mão da sua cliente agora e fale para ela: nós vamos tratar o seu cabelo, nós vamos cuidar do seu cabelo, eu vou montar para você um cronograma capilar para você fazer em casa. Venda para ela, tem uma linha boa de produtos para vender para ela, boa de verdade. E tenham serviços, produtos no teu salão. E deixa claro para ela. Você pode ter em casa, mas no salão vai ser muito mais intenso. E vai ser muito mais intenso porque você vai ter técnicas de aplicações diferentes do que ela faz em casa. E isso eu tenho aqui no meu feed. Se você descer aí e rolar, você vai encontrar a aplicação Twist, que é uma aplicação
que eu ensino a fazer de forma profissional, a potencializar qualquer tipo de tratamento que você vai fazer no cabelo da sua cliente. Se você estiver assistindo pelo YouTube, você procura no meu Instagram um tutorial de aplicação twist, tá bom? E aí você vai fazer dessa forma para que ela veja resultados em fazer procedimentos no teu salão. E ela compare os resultados que ela tem em casa com os resultados que ela tem no teu salão. Então, visto tudo isso, não adianta você trabalhar com produtos que ela tenha acesso em casa. Não é legal você trabalhar com marcas que não sejam profissionais e saber exatamente, esse é o grande diferencial, saber exatamente qual é a necessidade do cabelo dela e indicar o mais adequado para ela nesse momento. É aí que você vai ganhar a cliente após um teste de mechas mal sucedido. Então, mais uma vez, para finalizar essa aula, não podemos ter preguiça de realizar um teste de mechas na nossa cliente e não podemos, em hipótese alguma, começar um cabelo sem realizar um teste de mechas, sem saber em qual piso nós vamos andar, sem saber em qual terreno nós vamos plantar, não é? Então nós vamos daqui para frente colocar como regra em ser um especialista em mechas, realizar testes de mechas em 100% das clientes que sentarem na minha cadeira pela primeira vez. E assim eu saber exatamente qual vai ser o caminho a percorrer e fazer jus ao meu desejo de profissão. Trabalhar menos, ganhar mais. Vou ganhar mais, vou cobrar mais, porque eu vou ser diferente dos outros profissionais. Eu vou fazer a diferença na vida da minha cliente. Isso não significa que você vai tirar o dinheiro dela. Isso significa que você vai ajudar ela em entregar o que ninguém entregou, que é a verdade, o melhor pro cabelo dela. E trabalhar 30% menos, porque você vai ter um planejamento que já foi alinhado no teste de mechas. Então, tudo se resume ao conhecimento. Você precisa ter o conhecimento, você precisa estudar sempre. Esse é o grande segredo do profissional especialista de sucesso. E é exatamente isso que eu quero para você. E é por isso que eu estou aqui há quase ou mais 30 minutos falando somente sobre testes de mechas, porque ele é o início de tudo. O início de um cabelo bem sucedido, o início de uma cliente satisfeita, o início de um profissional que vai mostrar ser autoridade e ser um verdadeiro cabeleireiro especialista em mechas, como é o que você deseja e como é o que eu estou aqui para te ajudar a se tornar. E nos vemos na próxima aula.